Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje eu fui nadar com a minha filha Tainá no Dubai. Dubai é uma plataforma que tem a mais ou menos 800 metros do Morro do Careca da Praia de Ponta Negra para o alto mar, né? E a gente tem feito isso com regularidade. E aí fica na plataforma um tempo conversando e encontra com outros nadadores e é muito gostoso. E em algum momento eu conversando com a minha filha, ela tem uma visão diferente, não é, da minha no que diz respeito à espiritualidade. E eu fui contar para minha filha de uma fala de Paulo no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, em que ele está conversando lá com o prefeito do calabouço onde ele está preso, e ele diz: olha, essa vida aqui é como se você botasse a mão na água do mar e juntasse um punhado de água na mão. Essa água inevitavelmente vai escorrer pelos dedos até que sua mão fique sem água. Isso é a nossa vida aqui. E a vida eterna é o oceano. Ele fez essa metáfora que eu achei maravilhosa. E eu contando para minha filha, a Tainá, replicou dizendo que todos os grandes pensadores disseram isso, que Buda disse isso, que Allan Kardec também disse isso, e ela acabou colocando Jesus no mesmo patamar dos grandes pensadores, dos filósofos, de Krishnamurti, dos profetas indianos. E eu tentei colocar para ela que Jesus é diferente, porque essa galera toda morreu e até hoje existem os restos mortais desse povo aqui na terra. Mas Jesus morreu também, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e está vivo. E há essa diferença gritante que Deus faz com que nós tenhamos um novo nascimento pela fé no Filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E assim me entristeceu muito ao ver que minha filha se apega a tudo que é espiritualidade, a tudo que o cara disse que a adoração, a mata, a floresta é bacana e ela acha bacana e por aí vai, né? A adoração, qualquer coisa ou tá tudo certo, tá tudo dentro do mesmo projeto de espiritualidade. Mas eu entendo que é diferente. A palavra de Deus diz que o vento sopra aonde quer, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. O Espírito Santo é a representação simbólica, metafórica desse vento que sopra onde quer. E o chamado do Espírito Santo está sendo mostrado em Jesus Cristo. E Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse texto está em João, no capítulo 6, versículo 44. Ele mesmo, Jesus, falou essas coisas aos seus discípulos, estando ele em carne, não é? E há uma obra que é soberana do Pai, que é loucura para judeus, é escândalo para gregos, porque todos os meios são nada se nós não estivermos unidos ao Espírito Santo. Se nós não confiarmos no Senhor, sabe? Você pode olhar abaixo do céu aquele que vence todas as coisas aqui neste mundo, o que consegue tudo que sempre quis aqui na terra, riquezas, honra, glória, e um belo dia a morte chama, e o que tens preparado? Disse Senhor, para quem será? Ainda hoje te pedirão a tua alma. O fato é que Deus é decisivo na tua salvação, sabe?
Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e ainda vê-lo-ei no final de todas as coisas. Com esses meus olhos eu o verei por mim mesmo. A verdade é que todos nós, assim como Jó, vamos descer à sepultura. Só que muitos, esses que são alcançados pelo vento do Espírito Santo, que sopra onde quer, conseguem antecipar os deleites vindouros, porque pela graça entendem que já passaram da morte para a vida. Nenhum dos pensadores disse isso. Ninguém disse eu sou a ressurreição e a vida. Nem Krishnamurti, nem o profeta Sai Baba, nem Buda. Nenhum deles, eles ensinaram caminhos de espiritualidade. As religiões do mundo têm o seu valor como prática espiritual. O candomblé, a pessoa do candomblé pratica os seus rituais religiosos, espirituais. As pessoas do espiritismo têm a sua espiritualidade e buscam a sua espiritualidade. Mas Jesus diz, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, não sabes para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque o Espírito Santo, ele é enviado ao coração do homem que entendeu, que acreditou pela graça de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Ele teria morrido em vão se aquela morte fosse apenas um sacrifício solitário, um sacrifício individual, um suicídio mesmo. Mas ele morreu para pagar o meu pecado, o seu pecado, o pecado do mundo. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Isso deveria dar um novo significado para o ser humano. Mas o ser humano só consegue entender isso se houver uma consciência ampliada pelo próprio Espírito Santo, para que a pessoa compreenda que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai e que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, só o nome de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. É bem verdade que um dia todos nós nos deparamos com essa verdade do Evangelho sendo anunciado, e uma hora o Espírito Santo abre o entendimento e você passa a enxergar a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada e foi encarnada, porque Jesus estava com o Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Não foi Sai Baba, não foi Krishnamurti, não foi Buda, não foi nenhum dos filósofos, não foi Aristóteles, não foi Sócrates. Esses homens têm o seu valor como pensadores, mas eles não têm nenhum poder de transformar a tua vida e te conduzir com olhos abertos para a eternidade. Quando se aproxima aquele dia, o dia da sua passagem por esse caminho da morte, e você tem a absoluta convicção de que vai entrar pelas portas na cidade celestial, e você vai passar a viver não mais por fé, porque hoje nós vivemos por fé, e a fé é a absoluta convicção de coisas que se esperam, certeza de coisas que não se veem, mas um dia nós o veremos assim como Ele hoje nos vê. Um dia, a esperança que hoje existe nos corações dos que esperam acabará, porque você espera alguma coisa até consegui-la. E um dia nós conseguiremos estar diante dele, na presença dele, ouvindo ele dizer, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Isso não é religião, isso é uma convicção
que vem através do Espírito Santo de Deus, que entra no coração e se estabelece como uma verdade. E essa verdade é pura graça. Não tem como ritualizar a graça. Não tem como pagar um preço. Não tem como pagar um preço para merecê-la. A graça é graça. É de graça. O coração de Deus se derramou pela humanidade. O Espírito Santo foi dado. Mas a grande maioria não tem esse espírito ativado no coração. A maioria não consegue enxergar, prefere entender que tudo está certo. Como a minha filha disse, que eu fiz uma crítica dizendo para ela, olha, se alguém disser que esse morro aqui do Careca é uma grande pepita de ouro, tem gente que vai acreditar nisso, mas não acredito. Eu acredito que o Morro do Careca é constituído de areia e de vegetação somente, e de animais que ali habitam. E a minha filha disse, pai, qual o problema? Se alguém acreditar que é uma pepita de ouro, vai ser uma grande pepita de ouro para essa pessoa. Veja, as pessoas querem crer no que querem. Tem muita gente crendo no engano, crendo na mentira, crendo que qualquer um que fale alguma coisa, que se apresente como um profeta ou como um pensador, ele tá certo, porque tá tudo certo. Mas Jesus disse que não é assim. Jesus, o Evangelho, disse que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo homem, porque Jesus é Deus encarnado. Ele desceu da sua glória, se encarnou como homem e viveu de forma singular. Realizou feitos singulares, ressuscitou mortos, deu vista a cegos e amou indiscriminadamente. Perdoou aquela mulher que estava pronta para ser apedrejada pelos seus acusadores porque foi pega em flagrante adultério e era pela lei mosaica digna de apedrejamento as pessoas que eram pegas em adultério. Mas Jesus olhou para aqueles homens e disse assim, olha, pode atirar a pedra. Se você não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E os homens foram saindo, ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus disse para ela, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse, não, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais para não te suceder coisa pior. Essa é a diferença do vento do Espírito Santo que sopra onde quer e vem trazendo um novo significado para a vida, para a morte, para a ressurreição dos mortos. Esse que recebeu esse vento do Espírito que soprou no seu coração, passa a produzir um fruto do Espírito, que é uma paz que excede a todo entendimento, que é um amor que consegue transcender até mesmo o amor pelos seus familiares, e ele passa a amar até o inimigo. Ele passa a perdoar 70 vezes 7 por dia, se assim for preciso. Isso não é retórica, isso não é palavras bonitas para enganar, isso é uma verdade na minha vida. Porque eu fui alcançado por esse vento que sopra onde quer, um dia soprou no meu coração e aconteceu um novo nascimento. É preciso passar pelo novo nascimento para ser nova criatura, porque nós nascemos da carne e somos carne. Mas quem entende, quem é revelado o amor de Deus através do vento do Espírito Santo, passa a ser uma nova criatura. Uma criatura que já passou da morte para a vida e vive agora para amar. E para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a palavra para você hoje. Eu peço oração pelos meus filhos todos, e peço oração por mim, para que me seja dada a palavra do entendimento,
para que a gente possa divulgar o Evangelho com liberalidade, com a boca e o coração escancarado, para que você receba a iluminação e o vento venha soprar no teu coração, o vento do Espírito. Beijo para você, paz de Jesus. Amém.